Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Os caminhos da nova música acriana. Esse é o tema do programa de hoje. E hoje no Ideias da Aldeia eu recebo dois convidados. No primeiro bloco eu vou conversar com o produtor cultural Daniel Zen. E no segundo bloco a conversa é com Arão Prado, vocalista da banda Camundogs. Começo a conversa então com o Daniel. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo. Boa noite, Jorge. Sempre um prazer estar aqui nos estúdios da Aldeia para falar para os municípios do Acre. Pois é, Daniel. Quais são as novidades dessa nova cena da música acriana, da nossa música de autor que está em voga, né? Bom, a novidade mais recente é o projeto Na Garagem, que estreou no último domingo, né, dia 23, e envolvendo sempre, né, tendo sempre como fio condutor principal essa questão do trabalho com as bandas, com os artistas que fazem o trabalho autoral, suas próprias composições. O projeto estreou com a participação de 3 bandas, a banda Níqueles, que é uma banda mais jovem, de garotos ali do bairro da 6 de Agosto, né, aqui na cidade de Rio Branco. Teve a participação do Los Porongas e a participação dos Camundogs, que também fazem parte da organização do projeto. Agora, vai acontecer sempre na garagem do Mira Shopping? A ideia, Jorge, é que o projeto seja quinzenal. Né? A gente fez esse primeiro evento de estreia como uma espécie de piloto, de experiência, para ver como o público reagia, como o local também se comportava, porque não é um local específico para eventos de música, mas também tem todo um charme, porque as bandas independentes são geralmente intituladas de bandas de garagem, né? Então nada mais adequado assim na questão das ideias do que fazer um projeto com bandas de garagem numa garagem ali no subsolo. Então tá todo um clima especial e acho que correspondeu às expectativas nossas de público, de adequação, da sonorização também. A gente tinha um receio de como que a questão do som ia se comportar por causa da reverberação que poderia ser excessiva, por ser um ambiente quase todo fechado. Mas como tem umas saídas legais de som, umas aberturas interessantes lá, então... O resultado foi bom nessa questão do som? O resultado foi satisfatório, tanto na questão do som, como na resposta do público e a performance das bandas também, muito boa. Aquela interação, aquela coisa da garagem com o pé direito ali, o teto baixo, né? Então ficou um ambiente aconchegante. As pessoas, eu acho que teve uma interação bem interessante entre banda e público. Agora, Daniel, o momento do Festival Varadouro foi muito importante, muito significativo para o fortalecimento dessa nova cena da música acriana. O que resultou de concreto do Varadouro? Então, Jorge, eu lembro que na oportunidade do Varadouro nós estivemos aqui, né, conversando também sobre o que ele representava naquele momento. E hoje, passado alguns meses, a gente pode já mensurar os resultados concretos que resultaram ali do Varadouro. Um dos principais foi naquele momento mesmo a repercussão que o evento teve, não só na imprensa local, mas principalmente na mídia especializada em música de âmbito nacional. Então vieram jornalistas de veículos tanto de internet como de emissoras de televisão e de jornais impressos de revistas para fazer a cobertura do evento, e o evento teve uma repercussão interessante nesses veículos, o que fez com que aumentasse a nossa rede de contatos, né? Logo após o Varadouro, nós participamos em Goiânia da fundação da Associação Brasileira dos Festivais Independentes, a Abrafim. E o Varadouro participou das reuniões, dos debates, das discussões e faz parte da associação como membro fundador, né? E disso, o que resulta, quais são os benefícios disso aqui para o Acre, especificamente, de ter o Varadouro participando de uma associação de festivais de caráter nacional? É a questão da circulação. A circulação entre bandas, né? Esse ano, já em janeiro, nós estivemos participando também da primeira reunião oficial do Circuito Fora do Eixo de Música Independente, que é uma iniciativa, um movimento que envolve músicos, bandas, produtores, jornalistas e vários agentes que estão envolvidos na cadeia produtiva da música independente, principalmente aqui dos estados mais ocidentais, da região norte e centro-oeste. Então participam pessoas do Acre, do Amazonas, de Rondônia, do Mato Grosso, do Tocantins, do Pará. E nesse circuito, embora ele não tenha adotado uma personalidade específica, ou de associação, ou de entidade, ou de instituto, e sim de um movimento mais abrangente, né, sem uma forma fixa, assim, estanque,
ele tem várias áreas de atuação, né, que é a produção de conteúdo, para que você esteja divulgando as ações que acontecem em cada cidade envolvendo as bandas e os produtores, a circulação de bandas e de artistas nas cidades e nos eventos que acontecem nessas cidades do circuito fora do eixo, e também a distribuição, né, de CDs e de produtos relacionados a esses artistas. Então esses são os resultados concretos da gente ter realizado um festival, de ter trazido pessoas de outros estados. Então aumentou o intercâmbio, aumentou a rede de contato e abriu portas e possibilidades para que os artistas daqui estejam também se apresentando em outros lugares. Acho que esses são os resultados concretos assim, mais visíveis, passados esses primeiros 4 meses após o Varadouro. Você falou dessa rede, dessa teia que foi construída a partir do Varadouro, e aí eu percebo que você tem sido convidado para vários eventos fora do estado, organizados por esse movimento de música independente que acontece no Brasil. Então nós entramos para um calendário cultural independente com o Varadouro e também com esse movimento que acontece. Sim, sem dúvida. Aqui. Sem dúvida, Jorge. Na verdade, essas movimentações de música independente aconteciam simultaneamente, paralelamente em várias cidades. Uhum. E principalmente através da internet a gente foi tomando conhecimento do que acontecia e essa curiosidade por saber o que estava acontecendo em casa da cidade era mútua, né? Todo mundo foi olha, eu queria saber, pessoas do Pará ou de São Paulo falavam, não, lá no Acre aconteceu um festival Varadouro que foi tal e tal banda, que bacana. Então os contatos começaram a ser estabelecidos e isso fez realmente que acontecesse, ou melhor, que esteja acontecendo uma maior integração do que acontece lá, tradicionalmente no que a gente chama de eixo sul, ali, de eixo Rio-São Paulo, né, despertou o interesse de pessoas envolvidas com a música independente de lá, pelo que acontece aqui. E, por sua vez, aqui também a gente viu que aquela coisa daquele sonho um tanto ilusório de que eu tenho uma banda ou eu sou um artista que faço música autoral e um dia um produtor lá de São Paulo, do Rio de Janeiro vai me descobrir, vai ouvir minha música, vai me convidar para uma grande gravadora. Isso existe, Jorge, mas é muito difícil de acontecer, de se concretizar. A gente tem uma demanda, surgem bandas e artistas numa proporção muito maior do que as grandes gravadoras podem absorver. As grandes gravadoras têm uma estratégia bem definida e bem clara de lançar seus artistas e trabalhar com esses nomes, que é de 1, 2, 3 artistas por ano, ou a cada 2 anos, e que envolve investimentos de publicidade, o velho e cansado, conhecido jabá, e etc. E na música independente, a circulação de dinheiro, de recursos é muito menor, mas a quantidade de artistas é muito maior. Então, nesse universo independente, as pessoas que trabalham nessa esfera começaram a perceber, não adianta eu ficar esperando que alguém de lá, dessa estrutura já conhecida e às vezes até viciada, venha e me catapulte ou me alce para aquilo ali. Não, eu mesmo vou trabalhar e procurar os caminhos para que a gente possa criar oportunidades de apresentações, de shows e mercados para distribuição, circulação e venda de CDs e outros produtos. Agora, esse movimento, Daniel, também não está preso às grandes estruturas, aos mega shows, aos mega eventos, né? Esse movimento independente, ele se resolve mais facilmente, não é isso? Exato. Tem a questão da informalidade, mas que não se confunde com a falta de profissionalismo ou com a falta de qualidade. Claro. Exato. Sim, é uma disposição de se trabalhar com menos pessoas, por exemplo, você fazer um evento em lugares menores, onde a questão do lucro, às vezes, não que não se trabalhe pensando nisso, ou pensando mas se trabalha mais com a questão da sustentabilidade, de você fazer eventos e produzir música pensando que aquilo pode se sustentar. Os cachês são mais em conta. Os cachês são bem mais modestos, as bandas muitas vezes tocam e não se importam de não receber cachê, não porque não acha que o seu trabalho tenha que ser remunerado, mas porque o retorno ele é mensurado de outras formas. Por exemplo, no Varadouro, as bandas que participavam, com exceção das bandas convidadas de fora, não recebiam cachê, mas tiveram um retorno com a questão da inserção na mídia nacional muito melhor e muito maior do que qualquer cachê poderia proporcionar a elas.
Então, no independente, se tem essa consciência, né, de que o retorno, muitas vezes, ele não é financeiro de imediato, mas ele vem a médio e longo prazo. É uma aposta, né? É uma aposta. Agora, com essa experiência que você está adquirindo, viajando, conhecendo outras realidades fora do Acre, como nós estamos em relação às demais cenas musicais independentes, Brasil afora? Olha, eu acho que aqui no Acre, particularmente em Rio Branco, a gente deixa a desejar somente no quesito quantidade. Quantidade. Nós temos menos bandas, menos artistas do que nos outros lugares que eu tenho visitado e entrado em contato. Mas questão da qualidade, tanto das composições como da produção dos eventos, não deixa nada a desejar. Até de quantidade de público. Aqui a gente tem um público que chega a surpreender quem vem de fora ou quem entra em contato e busca informações a respeito. Lá fora você observa, por exemplo, casas noturnas ou estabelecimentos especializados em colocar na sua programação eventos e apresentações de artistas independentes e que trabalham com uma quantidade bem menor, bem mais reduzida do que nós trabalhamos aqui. Então, o público no Varadouro foi surpreendente. Foi surpreendente. Média excelente. Surpreendeu até mesmo as pessoas da organização que esperavam até um público menor. Agora, com essa projeção de bandas Los Porongas, principalmente Los Porongas e Camundogs, isso não deve influenciar outras? Você está falando dessa coisa da quantidade? Isso é um momento interessante para isso? Sem dúvida. Eu acho que quando nós chegamos da participação do Festival Grito Rock, em fevereiro desse ano, em Cuiabá, nós fizemos questão a primeira coisa que nós quisemos fazer ao chegar aqui foi uma reunião com representantes das bandas que nós sabemos que estão em atividade. No intuito do quê? De socializar informações. Não é a intenção de ninguém de restringir o acesso a informações estratégicas, como, por exemplo, contatos com pessoas que organizam os eventos fora, e jornalistas e etc. Tanto é que eu organizei até uma lista de contatos com telefones, e-mails e sites a serem visitados, né? E falou, gente, é isso aqui que está acontecendo. Esse aqui é o caminho das pedras. Isso está acessível, isso pode estar ao alcance de qualquer um de vocês, desde que haja seriedade, profissionalismo, que as bandas estejam ensaiando. Isso é fundamental. Sim. E às vezes o que a gente vê, e a gente às vezes acontece, Jorge, pessoas, mas está acontecendo, mas só para essa banda, porque você trabalha com essa banda ou qualquer outra. Não, a gente disponibiliza essas informações e essa experiência que a gente tem, esse acúmulo, para qualquer um que deseje fazer o mesmo, né? De estar se esforçando também, ensaiando, isso é importante. Agora, Daniel, quais são as expectativas para o Varadouro desse ano? Olha, a expectativa, Jorge, é trabalhar com uma quantidade maior de bandas, não só daqui de Rio Branco, ou melhor, do Acre, como também de fora, aumentar o número de convidados. Já tem alguém mais ou menos aí? Já tem, a curadoria do festival já tem entrado em contato com algumas bandas, depende muito também da questão de agenda dessas bandas, né? Mas já tem alguns nomes definidos, algumas escolhas, né? E a intenção também ano passado foi feito em um dia só, né? Uma noite, com 10 bandas. Esse ano a gente está estudando a possibilidade de fazer em 2 dias. Agora a depender também Mas aumentando a quantidade de bandas? Aumentando a quantidade de bandas. Foram 10 bandas. Foram 10 bandas em um dia. Esse ano a ideia é de 16 a 18 bandas em 2 dias, em 2 noites. 2 noites de apresentação. E a data? A data segunda quinzena de setembro, né? Após a Copa do Mundo e antes das eleições, né? Exatamente para não conflitar com esses 2 eventos aí de significativa importância, né? Para o nosso país. Daniel, queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia hoje. Eu que agradeço, Jorge. Sempre é um prazer enorme vir aqui na TV Aldeia e poder falar não só para Rio Branco, mas para todos os municípios do nosso estado. Valeu mesmo, Daniel. Bom, não saia daí, daqui a pouco eu volto conversando com Arão Prado, vocalista da banda Camundogs.
Ideias da Aldeia está de volta e vamos continuar falando de música, porque eu recebo nesse bloco Arão Prado, vocalista da banda Camundogs. Boa noite, Arão, seja bem-vindo. Boa noite, Jorge, é um prazer estar aqui pela primeira vez com você no Ideias. Arão, vou te fazer uma pergunta que você já deve ter respondido milhões de vezes, mas tudo bem, vamos lá. Por que a mudança de Estigma para Camundogs? A banda teve um problema jurídico, não é segredo para ninguém. Estigma é um nome muito popular entre bandas de vários estados. E uma delas apresentou uma proposta... Existiam muitas bandas Estigma. Muitas. Tem até uma comunidade no Orkut que se chama... Minha banda também se chama Estigma. E essa é uma banda de Paraná. Se não me engano, uma banda ou uma casa de show. Não tenho nem muita essa informação. Que comprovou que utilizava a patente, a marca e a patente antes da gente, né? Antes do pedido que a gente fez. Já tinha o nome patenteado, registro. Então. A gente fez um pedido para registro há muito tempo atrás, ainda nos primórdios da banda. E é feita uma pesquisa em torno desse pedido. E o nome já estava, segundo eles, anterior ao nosso. E aí estava patenteado e a marca pertencia a essas pessoas, segundo o Registro Nacional de Marcas e Patentes. Então a gente teve obrigatoriamente que trocar de nome. E a gente resolveu também radicalizar, não fazer nada do tipo estigma ou acrescentar um ou algo do tipo. A gente resolveu também radicalizar, até porque simbolizava um bom momento para nova proposta sonora da banda que também vinha surgindo há pouco tempo. Arão, e como é que você está vendo esse novo momento da música criana, da música de autor, desse movimento musical que está acontecendo aqui no Acre, principalmente em Rio Branco? Né? Esse novo passo, porque a gente não pode esquecer os passos que foram dados antes de nós, por pessoas que já faziam música aqui. A gente não tem a consciência de que ninguém é pioneiro em nada. Mas esse novo passo é extremamente empolgante que está sendo dado, porque ele marca a consolidação ainda maior de bandas e de artistas locais na mídia nacional, principalmente dessa área do rock and roll, né? Que a gente já teve também, teve Sérgio Soto, pessoas que participou de festival de renome nacional e tudo. Mas a gente tem nessas bandas agora, nesses eventos que estão sendo feitos... Mas não é um movimento que revela só o rock and roll, né? Não. Porque você vê nomes assim como Renata Dourado, que está surgindo agora, a própria banda Caricatos. E a partir do momento que surge os contatos e que tem esse intercâmbio, ele revela o Acre como um todo, porque as pessoas vêm aqui e conhecem um pouco daquilo que a gente tem de melhor, um pouco da nossa música, um pouco da nossa hospitalidade, que é tão bem falada. E esse intercâmbio é feito e é super interessante ver sites especializados em música independente, porque o movimento independente, Jorge, também é um movimento muito novo. Claro. Entendeu? A gente pensa que o Acre se incluiu finalmente. Não é finalmente. Há 5, 10 anos atrás também não existia circuito independente organizado como a gente vê hoje no Brasil. Então a gente entrou no momento certo. Tanto que o Varador, como você estava falando no bloco anterior com o Daniel, é sócio fundador da primeira Associação Brasileira de Festivais Independentes. Então a gente entrou ainda fazendo parte do embrião desse movimento todo. Agora, como é que você ou vocês definem o som da Camundogs? Como é possível definir o som da banda? Uma pergunta difícil? É complicado. Eu costumei a aceitar um rótulo. Todo mundo tenta tanto rotular as coisas que se trata de som. Houve uma banda, isso aí é indie, é emocore, é rock, é pop rock. Então, assim, tradicionalmente costumo dizer que a gente faz um pop rock. Né? E então, até durante muito tempo eu questionei muito isso, mas hoje em dia... Influências variadas? Eu já aceito. Agora, essas influências variadas faz com que eu particularmente observe no som da banda uma coisa bastante original e verdadeira. Então, se é um pop rock, eu te garanto que é um pop rock verdade, que sai da gente sem forçação de barra. A gente não procura definir como vai fazer uma música, as músicas simplesmente saem, umas agradam de cara, outras nem tanto. E a gente procura levar para as nossas letras, para as nossas composições, para as nossas melodias, as nossas influências e a nossa verdade musical. E aí eu deixo essa questão do rotular para as outras pessoas mesmo, e aceito o rótulo que elas quiserem colocar, porque eu tenho consciência de que as músicas surgem como a nossa verdade, isso é que é importante. A banda é grande, né? Bem grande. São 6 ou 7, né? São 7 músicos, com o Daniel são 8. São 8 músicos, né? Enfim, e já tem 7 anos de estrada. Vai fazer 8, a gente vai tem fazer 7 8 anos. anos de estrada. Como é possível manter os egos equilibrados?
É difícil, numa banda grande, né? A gente tem uma sorte única, não é demagogia, assim, geralmente a banda fala isso em entrevista, mas a gente tem uma sorte única, não, pretensão minha dizer única, mas a gente tem muita sorte em realmente tocar com os nossos melhores amigos, assim. A gente era amigo antes de saber tocar, a gente, na grande maioria, era amigo de infância, então se conhece muito bem. O amor pela música foi se desenvolvendo simultaneamente, e eu acho que esse é o grande diferencial, assim. Então não tem muito essa questão de egos, porque a gente tem a liberdade de falar em qualquer tom, a qualquer momento, com qualquer um dentro da banda, e isso é muito interessante. Tanto que esse número excessivo da banda é uma prova disso. Muita gente fala que não precisa de repente 3 guitarras, mas... Vocês têm 3 guitarras? 3 guitarras. A gente está tentando variar um pouco, porque muitas vezes a gente sente que é muito peso, porque o nosso som é muito distorcido na maioria das canções. Mas a gente agora está tentando botar um violão de 12, um cavaco em determinadas músicas, e uma percussão, algum deles revezando nisso. Mas a questão o João Paulo é da formação original da banda, e foi para São Paulo estudar, foi se formar, voltou formado, e ele nunca saiu da banda. Então o Saulo, que entrou no lugar dele, que entrou para compor, fazer a função que ele fazia, continuou. Então voltaram e ficaram os 3, assim. O João Paulo nunca saiu, o Saulo entrou definitivamente. E essa é a banda, assim. Tudo que a gente conseguiu desenvolver está baseado numa coisa, que é a facilidade de relacionamento que a gente tem. Então esse relacionamento realmente ímpar é o grande X da questão para tudo. Daí vem o desenvolvimento musical, daí vem o amadurecimento, daí vem o profissionalismo que a gente aprendeu a ter com o passar do tempo. Isso tudo parte desse alicerce que é o nosso relacionamento. Isso aí eu tenho certeza. Então seria totalmente inviável, de repente, tocarmos em menor número só para que o som tenha uma suposta qualidade a mais, porque não funcionaria conosco especificamente. Arão, como foi a experiência de tocar no Varadouro? Tem algumas coisas que acontecem que marcam esses 7 anos e meio da banda, assim, que pontuam, e o Varadouro foi uma delas, assim. A resposta do público, não ao nosso show somente, mas ao show das bandas acrianas, emocionou não só a mim, mas as pessoas que estavam fora daqui. Imagina o que a gente sente quando a gente ouve um cara como o Fernando Rosa falar que ele não viu isso em lugar nenhum, né? Pessoas cantando músicas de todas as bandas locais, cantando junto, e ele não viu isso em lugar nenhum. E a gente às vezes tem a mania de supervalorizar, de super desenvolver a cena de fora, a cena fora do estado, de achar que lá eles têm um grande público, de achar que lá eles têm grandes bandas, de que lá eles têm muita gente, de que lá é mais fácil, sendo que há muito tempo eu defendo a tese de que lá é tão difícil quanto aqui. A gente tem um pouquinho o agravante da distância com relação à passagem para se deslocar até lá, mas lá as pessoas carregam caixa nas costas do mesmo jeito, lá as pessoas tocam de graça do mesmo jeito, lá as bandas, faltam espaço para as bandas da mesma forma. E segundo pessoas que vieram ao Varadouro, a gente tem um diferencial, a gente tem um público que canta e que vai junto e que se emociona com a música. E isso a gente também não vê, não vou dizer com nenhuma banda, mas não vê com a maioria das bandas lá fora. Pô, isso é emocionante, tu ouvir isso de um cara e tu sentir isso na pele. E saber que depois eles vão embora, voltam para suas cidades natais, e que a gente vai fazer um outro show que não tem metade da divulgação de um Varadouro, mas que o público está lá se comportando da mesma forma. Isso é impagável. O Daniel falava no bloco anterior desse intercâmbio que está acontecendo entre bandas do Acre, bandas de vários outros estados, e vocês estão no meio desse processo. Vocês já tocaram aí nos últimos meses em vários palcos fora do Acre. Como é que tem sido essa experiência? É importante até tocar nesse assunto, porque está muito em voga o Los Porongas e a Camundongs, que foram as duas bandas que participaram do Grito Rock, que foi agora em Cuiabá. E o mais curioso é que, apesar de terem sido as duas bandas que repercutiram nos sites, a gente voltou, as duas bandas, porque a gente conversa muito, com uma convicção só. Isso foi muito passado pra gente. Uma cena musical não se compõe de 2 ou 3 bandas. Claro. Entendeu? Então, assim, é importante para as pessoas que têm banda, não só aqui na capital, porque a gente está falando para o interior também, a gente já sabe, tem conhecimento de uma banda de Tarauacá, inclusive, e até de outros municípios que estão entrando em contato, estão entrando com projetos na lei de incentivo para gravarem disco, para tentarem vir para cá, para tentarem tocar no Varadouro. Isso
é extremamente gratificante, porque esses festivais que a gente começa a ir, o Porongas com mais intensidade esse ano, o Porongas já vai tá indo pro Mada, que é em Natal, e tá indo pro Bananada. E mais uns 4 ou 5 festivais o Porongas deve fazer esse ano. A gente deve fazer, além do Grito Rock que já foi feito, mais uns 2 ou 3 ainda esse ano. E o circuito fora do eixo, eles facilitam muito nessa questão do contato. A questão é, no ano seguinte, o Grito Rock, o Mada, o Calango, esses festivais que a gente está indo, justamente com o Porongas esse ano, eles não vão mais querer os Porongas e Camundogs. Esses festivais vão querer outras bandas acrianas. Porque não é interessante para eles estarem repetindo atrações, porque no independente tem muito essa coisa de pensar no coletivo. Logicamente, na hora de puxar, se tiver que beneficiar uma banda, você beneficia a sua. Isso é óbvio. Mas se tiver que beneficiar 2 ou 3 bandas, você beneficia a cena, sempre. E você não existe muito essa mesquinharia que muitas vezes rola no grande circuito. Então, pensando no coletivo, para o ano que vem, vai surgir demanda de que mais bandas existam com um trabalho profissional e consolidado. E surgindo essa demanda, eu acho que hoje, infelizmente, eu acho que não teriam mais tantas bandas assim. Algumas, talvez, mas infelizmente não teriam mais tantas bandas que teriam condição de ir para esses festivais. A gente espera que a panorâmica esteja mudada no ano que vem. E foi nesse sentido que surgiu o nosso estúdio de ensaio, que está sendo inaugurado. É um estúdio de ensaio que está surgindo para que as bandas possam ensaiar, tendo que bancar apenas o preço de manutenção do local. E as bandas que tenham o trabalho próprio como um norte na sua carreira, não precisa tocar só música própria, não é isso. A gente não é contra o cover, não é por aí. Mas ela tem que ter um norte voltado para o trabalho próprio. E essa é a única condição de se ensaiar lá. E na sequência a gente pensou, poxa, mas aí tocar como? Porque a banda não vai querer ficar só ensaiando. A gente tem que fortalecer essa cena, porque é bom pra cena e é bom pra gente também, que a gente faz parte dessa cena. A gente pensa na gente também. É importante pra gente que novas bandas surjam. Isso é importante salientar. E aí, tocar como? E aí foi que surgiu Na Garagem, que na verdade já é muito inspirado no Ecos da Tribo e também no Balanço da Catraia. Foi que surgiu Na Garagem para suprir essa demanda. Ensaio, no estúdio de ensaio, e execução de suas músicas para o público no show Na Garagem. E como tem sido a participação da Camundogs no projeto Na Garagem? Tem sido bastante interessante, até porque a gente tá com esse projeto Na Garagem, é a primeira vez que a gente está à frente de alguma coisa. Então a gente teve o Ecos da Tribo, que a gente era parceirão ali do pessoal do Los Porongas, que estavam à frente. Teve o Balanço da Catraia, que era mais com o selo mesmo, o Catraia Records à frente, e a gente ali de parceiro. O próprio Varador, apesar de ter o Daniel, que trabalha conosco na linha de frente, mas a banda em si, os músicos que sobem no palco, eles estão mais ali de parceiro, dando aquela força. Mas a gente sentiu, através de um contato que a gente teve com bandas do circuito fora do eixo, bandas do circuito independente pelo Brasil, através das histórias de dedicação que eles contam, de doação mesmo, de gente que sai de casa para morar dentro de uma Kombi, para ficar correndo atrás, para tomar a decisão mesmo de ir atrás, de correr atrás daquilo que a sua música pode trazer para você e tal. A gente sentiu que a gente precisava protagonizar alguma coisa, precisava tomar a frente de alguma coisa. E com isso a gente, pro nosso espírito principalmente, seria muito interessante que essa decisão mesmo de correr atrás do sonho de viver de música, de partir atrás disso, é uma decisão difícil de ser tomada. É difícil você deixar um pouco as coisas de lado, porque a gente não vive de sonho, é difícil deixar um pouco as outras coisas... Decisão corajosa. De lado, uma decisão corajosa se tomar. E a gente precisa, às vezes, se engajar com muito mais forma, com muito mais dedicação, já que é isso que a gente quer. Já que a gente tomou essa decisão de correr atrás, a gente, não deixando por enquanto as coisas de lado, mas chegar um momento que vai ser necessário, pelo menos momentaneamente, para ver qual é, deixar um pouco as coisas de lado e correr atrás. E a gente precisa desse know-how de organizar, de saber correr atrás. Porque no independente, Jorge, não funciona. Tanto que o Daniel, eu até fico chateado quando a gente chama ele de empresário, porque nessa figura existe muito. Não funciona essa coisa as pessoas fazerem por você. No independente, a banda que se preocupa em tocar, compor e só, ela simplesmente pode compor as melhores canções, pode escrever as melhores letras, mas no independente ela não vai chegar a lugar nenhum. Porque o independente é mais que isso, precisa mais que isso para você circular por esse circuito, perambular por esse circuito. Precisa da correria, precisa trampar mesmo, precisa...
ir atrás, precisa estar à frente, organizar eventos, estabelecer contatos, entender que do mesmo jeito que você se beneficia, você vai estar beneficiando, e entrar nesse espírito de coletividade. Então, nesse sentido, o Na Garagem é uma verdadeira escola para nossa banda, que até então nunca tinha tomado a frente. Sempre colaborou, sempre correu atrás, nunca tinha tomado a frente. E agora a gente tem as pessoas que a gente está à frente, está além de frente, e tem o Porongas, o Catraia, a Niclis, as bandas, e quem mais quiser estiver interessado como colaborador. Isso tem sido um grande aprendizado para a gente, sendo que o fato de estar à frente não quer dizer que a gente manda. Quer dizer que nós somos as cabeças pensantes, as que tomam as iniciativas, mas estamos abertos a todo e qualquer tipo de colaboração, inclusive na parte de formação, de criar mesmo as coisas que estão sendo realizadas no Na Garagem. Ok, Arão, valeu, sucesso. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Poxa, a gente que agradece, eu agradeço em nome de toda a Camundogs a oportunidade de estar falando para os municípios do estado, de estar aqui conversando com você, e parabenizo pelo programa e agradeço mais uma vez a força que é dada pela Aldeia FM e também pela TV Aldeia a todos os projetos da música independente acreana, que não é de hoje que vocês vêm dando essa colaboração. Muito obrigado. Valeu, Arão. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você aí, uma das 22 cidades do Acre, que acompanhou esse papo até agora. Obrigado e até a próxima.